seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã. Especial Mãe é Mãe. Apresentação: Ana Maria Prado. Mensagem: Helenivação de Paula Aitken. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Nossa irmã querida, amada de toda a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa filhinha de oração, nossa querida que fará agora uma participação muito especial, Helenivação de Paula Aitken. É capelã missionária pelo Supremo Conselho da IPB, é capelã hospitalar há 44 anos, é autora de 47 livros com a palavra Helenivação. Gente, eu quero conversar com vocês sobre esse tema tão importante que o reverendo Gildásio, meu amigo querido, já falou tão bem. E eu quero aplicar isso no nosso dia a dia. Eu vivo em meio ao sofrimento. 44 anos trabalhando no hospital ou em hospitais, todos os dias, o dia inteiro, na maior parte desse tempo todo, a gente é confrontado com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, e a gente aprende a depender do Senhor o tempo todo. Quando eu vou entrar em cada quarto, a cada dia, eu não tenho nem ideia sobre como começar, o que falar, porque eu não sei quem é aquela pessoa, qual é a sua base de fé, quais as suas experiências de vida, quais as suas expectativas de tratamento, mas eu sei que Deus sabe. O Senhor nos conhece como ninguém mais, porque Ele nos fez. E é tão bom sermos guiados o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele tem prazer em falar ao coração de cada pessoa a quem Ele criou, para a honra e glória do seu nome. E é um privilégio a gente poder ser um vaso usado nas mãos do oleiro para engrandecer o nome do Senhor, para levar pessoas a Cristo e para levar o conforto da palavra de Deus a corações entristecidos, aflitos, desesperados, pessoas que muitas vezes desistiram de viver e tentaram a morte. Mas como é importante contar a elas que quando nós plantamos a nossa vida sobre um alicerce firme, que é a palavra de Deus, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá razão para viver, é Ele quem renova as nossas forças a cada manhã, é Ele quem dá sentido, propósito às nossas vidas e que nos sustenta em meio aos vales áridos da vida. Eu quero conversar com vocês sobre este assunto tão importante. Mãe, você não está sozinha. Eu passei por vários momentos de solidão, pela perda do meu primeiro marido, por doenças recorrentes e muito graves, por sofrimento para com as minhas netinhas e meu filho também, morando em país distante e passando por enfermidades. Mas como foi importante contar com a família da fé, como o reverendo Gildásio já falou. A Igreja de Cristo é uma família que acolhe, que dá o sustento físico, emocional, espiritual, que nos ajuda a caminhar, com quem a gente pode abrir o coração, com quem a gente pode chorar junto. E a gente vê o Senhor agindo o tempo todo. Quero ler para vocês 2 textos. Um deles está em Isaías 58:11, que diz assim:
O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nós vamos dar frutos, vamos ser fontes de água em meio ao deserto. E vamos, através da ação de Deus em nós, através de nós, matar a sede de muita gente, mesmo que a gente esteja passando por momentos críticos na vida. Eu achei interessante uma declaração da Elizabeth George. Ela diz assim: a fé não é uma planta de estufa que deva ser defendida do vento e da chuva, tão delicada que precisa ser protegida, mas é como o carvalho que se fortalece ainda mais com o vento e sopra sobre ela. Uma vida fácil enfraquece a fé, enquanto provações intensas a revigoram. Elizabeth George, esposa de um missionário morto, e ela estava sofrendo muito. E essa frase foi tirada de um livro que ela escreveu, Descobrindo o Caminho de Deus nas Provações. Como é importante termos um alicerce firme. Quando eu leio o Salmo 139, eu amo ler e reler. E eu vou ler para vocês alguns trechinhos. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. O alicerce da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. E quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade alguma, poder algum, e que nada que a gente faça de bom pode nos trazer salvação, perdão dos nossos pecados, paz com Deus, sentido para o nosso viver, que nada pode preencher aquele vazio que sentimos no fundo da alma, mas que quando nos arrependemos e olhamos para Cristo, Deus encarnado, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida em nosso lugar, para pagar numa cruz por todos os nossos pecados, ressuscitou, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, dividiu a história entre antes e depois de Cristo, e Ele está vivo hoje. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele vem morar em nossos corações, vem nos dar perdão, ficha limpa, nenhuma condenação, e Ele vem nos dar essa certeza de que Ele andará conosco todos os dias e que nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará, e que um dia nós viveremos com Ele no céu também, eternamente. Que bendita esperança! É uma esperança certa, não é simplesmente esperar por uma coisa boa, é a certeza que o Senhor nos traz através da sua palavra. Eu gosto muito de ler o trecho de Provérbios 31, falando sobre a mulher virtuosa, porque essa mulher é sábia, trabalha em muitas áreas e é reconhecida por todos. Isso nem sempre acontece entre as nossas mulheres, nós que somos mães, avós, né, e temos muito trabalho a fazer. Nem sempre todas as pessoas são reconhecidas pelo que são e pelo que fazem, mas essa mulher virtuosa, primeiro,
ela tem a confiança do seu marido. Ela trabalha desde madrugada, sem deixar a sua casa sem administração. Ela cuida, ela organiza tudo, ela deixa a coisa rodando e ela compra propriedades. Ela investe no cuidado físico dos seus queridos. Ela é sensível, tem compaixão e é caridosa. Ela cuida dos necessitados. Ela cuida dos seus em cada detalhe. E sua vida é o resultado do temor ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria. É o alicerce da nossa vida. É Ele quem nos sustenta e quem nos faz úteis nas mãos do Redentor. Mas todas nós passamos por problemas. Não é fácil criar filhos. Eu me lembro os meus 4 moleques em escadinha. A diferença entre os 3 primeiros era de 1 ano e 4 meses. E do terceiro para o 4 foi de 3 anos. E não foi fácil criar 4 meninos. E aos 37 anos eu fiquei viúva de uma maneira brusca, porque o meu marido, meu primeiro marido, professor, engenheiro, ele teve um infarto e faleceu em casa. Pude acompanhá-lo ao hospital, mas ele já estava morto. E como foi difícil ser pai, tentar ser pai e mãe dos meus filhos ao mesmo tempo. E crianças dão trabalho, porque são teimosas muitas vezes, nem sempre escutam o que a mãe diz, e principalmente quando essa mãe é sozinha e tem que cuidar de tudo. Eu me lembro de um dos meus meninos, que ele estava com uns 5 anos de idade, mais ou menos, começando a aprender as letras do alfabeto. E ele, numa confrontação que eu fiz, porque ele havia feito uma coisa errada ou agido de uma maneira chata com alguém, e ele falou assim: mãe, eu sou dos 2 As. Eu falei: filho, dos 2 As, como é que é isso? Ou eu adoro, ou eu a detesto. E ele tratava assim as pessoas. Algumas pessoas ele se encantava com elas e outras pessoas ele nem queria ver pela frente. Como é importante a gente, como mãe, poder ensinar os filhos, os nossos filhos, a viver, a se relacionar, a serem pessoas que honram umas às outras, não se engolem mutuamente como irmãos em brigas, que são bastante comuns, e como é importante ensiná-los a crer no Senhor Jesus, apresentar a palavra de Deus, ajudá-los a crescer no relacionamento com o Senhor e orar por eles constantemente, porque nem sempre todos eles vão crer em Cristo e andar com Ele o resto da vida. Muitas vezes eles deslizam, eles se afastam, mas como é importante uma mãe estar orando continuamente pelos seus filhos. Uma coisa importante, depois de 3 anos, eu pude me identificar muito e começar a amar um amigo muito querido. Tínhamos amizade entre as nossas famílias. Ele já era da diretoria da capelania, me ajudava bastante, e ele ficou viúvo também. E depois de 3 anos nós pudemos nos reencontrar, nos apaixonar e nos casar. E com isso ele trouxe mais 2 filhos para o casamento. Então, 6 filhos. E hoje nós temos 12 netos e um bisnetinho muito lindo, um presente de Deus.
Mas como foi difícil esse tempo todo. Imagine se é difícil um novo casamento, as pessoas se relacionarem bem e os filhos aceitarem um novo pai em casa, uma nova mãe em casa. Como é difícil quando somos de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes. Como foi um processo difícil, mas que Deus honrou. E nós somos parceiros de vida. Hoje temos uma vida muito gratificante diante do Senhor e diante uns dos outros, dos nossos filhos todos e netos também. Mas você talvez esteja passando por uma situação de viuvez, talvez divórcio, abandono, talvez perda de algum filho pela morte, ou mesmo porque esse filho se esqueceu de você, se abandonou a família e seguiu um caminho totalmente diferente. Aquele caminho que você sempre orou para que ele não entrasse nele, usando drogas, usando álcool, e você está sofrendo com tudo isso. É muito dolorido. E eu quero ler para você alguns trechos bíblicos que confortaram o meu coração, que têm me ajudado a levar o conforto a pessoas que estão passando por esses vales tão difíceis. O Salmo 169 diz assim, é um salmo, e eu falo para as pessoas, como o reverendo Gildásio também falou já, gente, vocês podem chorar na presença do Senhor. Vocês não precisam se fazer de fortes, de pessoas que são muito cheias de fé e que sublimam tudo facilmente. Isso não é verdade. Nós somos gente, somos frágeis, passamos por vales áridos na vida e só o Senhor pode transformar esses vales em mananciais. Salmo 69 diz assim, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastada pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar pelo meu Deus. Nós não temos explicação por muitas situações difíceis que enfrentamos na vida. Não compreendemos o porquê, mesmo que tenhamos feito tudo direitinho, como nós sofremos, mesmo assim, ao passarmos por vales áridos, situações que a gente para e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Será que o Senhor está me punindo por alguma coisa? E, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu sempre fiquei do outro lado, como profissional da saúde, como capelão hospitalar, mas nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos, eu tenho passado por vários tipos de câncer. Tenho passado por tromboses pulmonares, tenho sido internada em UTI, em risco de vida, passei por transplante de medula, fiquei em isolamento por 100 dias e a minha netinha Ruth, que mora na Alemanha, também passou por situações semelhantes por causa de leucemia, com 9 anos de idade. E como a gente sofre no meio de tudo isso, como a gente se sente assim, espremido pelo Senhor. Mas quando a gente olha para Ele, quando a gente o busca, como Ele trabalha profundamente nas nossas vidas. A gente nem pensava, eu não pensava, que tivesse coisas do passado que eu não tivesse ainda conversado com o Senhor sobre isso.
E nessas madrugadas insones, como ele me fez olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar para dentro de mim mesmo e colocar muitas coisas no lugar certo. Ao mesmo tempo, ele me fez sair de momentos de depressão profunda, onde eu pensava: Deus, eu vou morrer. Eu acho que tenho poucas semanas de vida. Como é que eu vou lidar com todas as coisas que eu dirijo na capelania, em 10 hospitais, a Casa do Aconchego que eu pude fundar, graças a Deus, mas como eu posso fazer alguma coisa que seja útil para a glória do teu nome, para a bênção de muita gente, nesse tempo curto que eu terei pela frente, pelo que tudo indica. Mas interessante como o Senhor vai trabalhando também a ansiedade dos nossos corações, como Ele vai se mostrando como Senhor do nosso tempo, como Senhor da nossa vida, do nosso ministério. Ele sabe do que nós precisamos e Ele vai nos ensinando através de pequenos detalhes como Ele é fiel e como Ele nos ama e como Ele coloca as coisas no lugar certo, na hora certa. Uma coisa que eu tenho que contar para vocês também é sobre esse Deus dos detalhes e como a vida de queridos e queridas é tão importante nas nossas vidas, em pequenos, grandes detalhes. Eu estava preocupada como mulher com a quimioterapia e uma das coisas, um dos efeitos colaterais, com a perda dos meus cabelos. Gente, eu sou mulher, não adianta falar que não, isso é o de menos. É pequeno, mas para a gente é uma coisa importante. E foi tão precioso. Uma amiga muito querida, que é da SAF também, chegar para mim alguns meses antes de eu entrar na quimioterapia, transplante de medula, e falar: eu não quero que você tenha um visual mudado, eu quero que você continue bem. Então, eu estou mandando para sua casa o pessoal especializado em fazer perucas. E esse pessoal vai fazer uma peruca de cabelo muito parecido com o seu. Você vai escolher o que você quer e você vai se sentir muito bem, mesmo perdendo o cabelo. Uma coisa que, diante do mundo, né, é luxo. É uma coisa pequena, mas para a gente é uma coisa importante. Mas o que este carinho da minha amiga me mostrou é que o Senhor, antes mesmo que eu manifestasse diante dele os meus medos, as minhas preocupações, a minha angústia, ele já estava à frente. Antes mesmo que eu falasse, ele já estava correndo à frente e resolvendo cada questão. E eu fui aprendendo como ele foi fazendo isso nos detalhes, em cada um deles. Nessa semana mesmo, eu achei muito interessante, porque estava acompanhando numa das UTIs, uma paciente jovem, 41 anos, vários filhos, mas essa moça, no desespero, no momento de desespero, ingeriu muitos comprimidos e ficou mais de um mês num estado de grande gravidade. Os médicos duvidavam que ela voltasse a si, que ela pudesse sobreviver àquela tentativa de suicídio. Eu passava naquele quarto todos os dias, orando no ouvido dela. E depois de mais de um mês, ela voltou a si. E ela olhou para mim com um olhar pedindo socorro. Eu comecei a falar de Cristo para ela. E ela completou, dando a referência do versículo que eu estava usando.
ela conhecia a palavra, mas no momento de grande dor, de desespero, de confusão, ela tentou tirar a sua vida. E nós estávamos conversando, e nós fazíamos isso todos os dias até a sua alta. E num dos dias que eu cheguei lá, ela estava muito agitada, muito angustiada. E ela falou: olha, eu quero pedir a Deus que Ele me tire daqui, porque eu não aguento mais ficar nesse quarto de UTI. É tempo demais, eu tenho tanta coisa para fazer lá fora, eu quero viver agora, eu quero cuidar dos meus filhos também. E eu estava ainda conversando com ela havia acabado de falar sobre isso, quando entra um dos diretores do hospital e a chefe do serviço social. E eles são amigos, estávamos juntos ali atendendo-a, então eles falaram: olha, nós queremos só entrar para falar com você sobre uma coisa importante. Você está pronta para ter alta? E ela olhou para mim e falou assim: gente, eu nem acabei de falar sobre esse desejo meu, nem tinha chegado a pedir a Deus que Ele fizesse alguma coisa nesse sentido, e Ele já respondeu. Eu tenho experimentado isso, e com certeza você também tem experimentado. Um Deus fiel, que nos conhece, que sabe sobre cada uma das nossas necessidades e que cuida de nós de uma maneira maravilhosa. Nossos pecados foram perdoados, nós estamos em paz com Deus e Ele tem alguma coisa muito especial para fazer em nós e através de nós. Queria ler com vocês Salmo 73, versículo 26, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide. Não, é outro versículo que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O Senhor me cerca de todos os lados. O Senhor cerca a sua vida de todos os lados. Você já viu a imagem do Salmo 139, quando a palavra nos diz que Deus nos cerca por trás, em volta de nós, Ele põe a sua mão e Ele nos cobre por cima também. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos estreita, Ele nos coloca no seu colo. E por isso, nós nunca estamos sozinhos. Ele diz que Ele nunca, jamais nos deixará, nunca, jamais nos desamparará. E, gente, como é importante nós vermos isso ali na Casa do Aconchego. Nós vimos agora mesmo, antes de começarmos aqui a nossa conversa, várias fotos e filmes da Casa do Aconchego. Uma casa que nós tivemos o privilégio de fazer o projeto, treinar os capelães e começar aquela casa com a grande e maravilhosa ajuda também do Mackenzie. Vocês foram lá visitar essa casa que fica aqui pertinho do Hospital das Clínicas, em São Paulo. E ali hoje nós hospedamos as mães de crianças com doenças raras, crianças com doenças terminais, com câncer, indo para transplantes. E essa casa é maravilhosa, porque ela abraça as crianças e as suas mães. E muitas dessas mães estão sozinhas, porque os seus maridos não aguentaram tantos anos de sofrimento com essas crianças. Esses maridos muitas vezes não tiveram forças para suportar a dor e acabaram deixando mãe e criança sozinha. Mas a Casa do Aconchego pôde acolhê-las.
e pôde ajudá-las no aconselhamento bíblico, algumas a conhecerem a Cristo como Salvador, mas todas elas a serem sustentadas durante todo o tratamento, todo o cuidado dos seus filhos e das suas famílias também, que muitas vezes estão em outros lugares distantes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como é privilégio a gente poder servir ao Senhor nessa casa também. Uma coisa muito importante também é a certeza que a gente pode ter e passar para os outros, que Deus é fiel e nunca nos deixará sozinhas. Isso nós temos feito junto às mães da Casa do Aconchego. Eu faço levando a palavra no leito a leito dos hospitais. A nossa equipe de capelania caminha diariamente, andando, levando essa palavra. Hoje de manhã, eu passei a manhã toda no Hospital Samaritano Higienópolis, onde eu sou a capelã, cuidando sozinha de 320 leitos, e temos uma equipe de pastores e médicos evangélicos fazendo minutos com Deus, que são devocionais com os profissionais da saúde, todos os dias da semana em cada setor, trabalhando as carências do profissional, humanizando o ambiente hospitalar, mas evangelizando esses profissionais para que eles possam cuidar do corpo e da alma também. E hoje de manhã levamos ali o coral jovem, coral da UMP, da Igreja Presbiteriana da Lapa, junto com o nosso pastor Sérgio e a sua esposa, e como foi importante andarmos pelos corredores, cantando, levando o conforto da palavra de Deus a tantas pessoas que estavam ali sofrendo. Gente, quando vocês viram algumas fotos da Casa do Aconchego, e deixa eu contar para vocês isso, vocês viram também vários desenhos na parede, a parede inteira com desenhos de rostos das crianças. Foi a minha primeira faculdade de artes plásticas e fazia 35 anos que eu não pegava mais no lápis. E durante a pandemia e depois durante o tempo de hospitalização e de perigos de morte e doenças, eu pensei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui parada sem fazer nada? Não dá, eu preciso fazer alguma coisa. E eu descobri que eu ainda podia desenhar. E comecei a desenhar as crianças da Casa do Aconchego, o rostinho deles. E é na parede da Casa do Aconchego que estão esses rostinhos. O grande problema, eu já fiz mais de 100 desenhos, o grande problema é quando chegam crianças novas ali e elas olham e falam assim, ô tia, por que eu não tô lá? E daí eu começo a desenhar de novo os rostinhos das crianças que estão sendo atendidas ali. É um privilégio muito grande. Mas falando sobre a igreja como um manancial de bênçãos, como uma família maior, quero contar para vocês uma coisa que eu estava conversando hoje com a minha neta, que veio aqui em casa, com o meu bisneto também e o marido dela, e elas estavam falando, sabe que quando tal pessoa da igreja teve o bebê e ela estava com mais 2 filhos pequenininhos ainda e estava meio deprimida por uma depressão pós-parto, nós organizamos as famílias da igreja para que a cada refeição uma família pudesse ir à casa dela e levar uma refeição para toda a família. Isso foi feito para todas as refeições por 3 meses. E isso foi uma maneira da igreja abraçar aquela família. Foi uma grande, uma gigantesca bênção que serviu de ânimo, de esperança e de um apoio de família para aquela família tão querida também. Eu queria dizer tudo isso, gente, para falar que, na certeza
com certeza nós nunca estamos sozinhas, porque o Senhor está conosco. Ele nos abençoa, Ele nos fortalece e Ele usa a nossa vida para a glória do seu nome. Nós podemos nos refugiar no colo do Senhor, mas podemos nos refugiar também no colo da família da fé e nunca estarmos sozinhas, porque o Senhor, quem nos cuida, quem nos guia, quem nos fortalece a cada dia. Quero terminar aqui lendo só mais um versículo, Isaías 46, versículos 3 e 4. Diz assim: desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Este é o nosso Deus, que promete e cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que você tenha um Dia das Mães muito precioso na presença do Senhor e que o Senhor satisfaça o seu coração completamente, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós somos filhos dEle, amados e protegidas por Ele. Muito obrigada, que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Seu coração é assim, flor que de Especial Mãe é Mãe. Apresentação: Ana Maria Prado. Mensagem: Helenivação de Paula Aitken. Realização: Confederação Nacional das Safis.